Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo de treinamento do iDesk. Neste vídeo nós iremos apresentar o cadastro de usuários do sistema, tá bom? Para você cadastrar um usuário, você deve vir clicar no menu, no ícone do menu e em usuários e cadastrar. Bom, uma dúvida que sempre surge é qual é a diferença entre usuário e agente. Os usuários são usuários do sistema que tem a única função de abrir chamados. Então, um usuário ele não consegue atender um chamado. Esta é a função de um agente. Os usuários eles estão sempre alocados dentro de uma determinada unidade. Tá bom? Então, se você ainda não cadastrou a unidade do sistema, dentro do sistema, que pode ser ou um departamento ou uma empresa para a qual a sua empresa vai prestar o serviço, antes você deve cadastrar a unidade, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, aqui nos vídeos do treinamento você vai achar o vídeo explicando como você cadastra a unidade. Então, para cadastrar um usuário, você deve vir em usuários cadastrar, você vai selecionar a unidade para a qual ele pertence. Vamos supor que ele é um usuário que está na contabilidade. Então você vai cadastrar ele, vai colocar um nome de usuário. Ele consegue logar tanto pelo nome de usuário quanto pelo e-mail especificado, tá bom? A senha dele. Aqui o antivírus aqui ele está pegando, mas não tem restrição. Se eu não me engano, são só 8 dígitos. Tem que ter no mínimo 3, tá bom? Esta assinatura aqui é o que? É quando ele for abrir um chamado ou responder um chamado, é o que o sistema vai anexar lá no finalzinho, como se fosse uma assinatura de e-mail, tá bom? Aqui o status do usuário, se ele está ativo ou desativado. Tá? É uma exclusão lógica, né? Como a gente diz, porque uma vez que este usuário tem algum chamado vinculado na conta dele, você não vai conseguir mais excluí-lo, só se excluir também o chamado. Então, se ele, por exemplo, saiu da empresa, você pode vir cá e desativar ele, sem excluir propriamente dito o usuário da base de dados. Um telefone de contato, tá? E o e-mail. Vamos supor que é o joão.luiz@empresa.com.br. Se você desejar notificar que o sistema envie e-mails para ele, você deve marcar essa caixinha aqui, tá bom? Porque aí, em caso de abertura de chamados, adição de novos trâmites, ele vai receber uma notificação no e-mail. Tem usuário que gosta, tem usuário que não gosta. Então, aqui você pode controlar isso. Além disso, tem a aba aqui de permissões, correto? Onde você vai falar o que esse usuário vai poder fazer no sistema. Ele vai poder adicionar um chamado, vai poder alterar chamado, vai poder fechar chamado, excluir chamado. Perceba que quando eu marco alguma dessas 4 primeiras opções, ele já marca para mim visualizar a lista de chamados, porque não faz sentido. Tá bom? Eu poder alterar, mas eu só altero se eu conseguir visualizar a lista primeiro. Então, vou marcar as opções aqui. Aqui uma outra opção muito interessante é se você vai permitir ele alterar chamados de terceiros, só que daquela mesma unidade. O que é isso? Ele vai conseguir adicionar trâmites em chamados a qual ele não é o proprietário. Mas lembre-se, isso é só para usuários da mesma unidade. Então, se eu tenho chamados da unidade contabilidade e marco aqui alterar chamados de terceiros, o João ele vai conseguir visualizar os chamados da unidade toda e inserir informações nela também, tá bom?
fechar chamadas de terceiros ou excluir chamadas de terceiros. Tá? Lembrando que isso aqui não é do sistema todo, é da unidade para a qual ele é cadastrado. Se eu também vou permitir ele gerar o relatório do chamado, ou se eu vou permitir ele alterar trâmites. Tá certo? Então, vou marcar todas as opções aqui. E aqui na aba de usuário, eu posso ter um usuário que ele vai ser responsável por administrar todos os usuários daquela unidade. Então, ele vai ter algumas funções administrativas dentro. Então, você pode, vamos supor que na contabilidade o João vai ser responsável por cadastrar todos os usuários dentro daquela unidade. Então, aqui eu vou selecionar essas opções. Tá bom? E cadastrei o usuário. Uma vez cadastrado, ele me manda aqui para a página de pesquisa, de listagem. Tá? Você pode acessar aqui em usuários, listar. Aqui eu posso pesquisar pelo nome. Ele já trouxe. Ou se eu quiser uma pesquisa avançada, com mais campos, eu posso clicar aqui. Tá bom? Para editar, eu clico aqui no ícone de editar, ele vai me trazer os dados dele. Se eu quiser alterar algum dado, se eu quiser alterar a senha, por exemplo, tá bom? Tá aqui. Ou se eu quiser excluir, eu posso clicar aqui e excluir o usuário. Tá bom? Este é o cadastro de usuário. Em qualquer caso de dúvidas, você pode nos contactar através das informações na caixa de descrição do vídeo ou através do nosso site também. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.